nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Lourans, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, a gente vai começar essa palestra sobre o discernimento vocacional. A gente vai dividir a palestra em 3 pontos. O primeiro a gente vai ver um pouquinho sobre o que é a vocação. O segundo, como Deus chama. E o terceiro, como discernir a vocação. Bom, então, primeiro ponto, o que é a vocação? Bom, a palavra vocação vem do latim vocare, que significa chamar. Então, a vocação é um chamado de Deus à alma. E é um chamado a um determinado estado de vida, né? Então, a gente tem a vocação religiosa, a vocação sacerdotal, a vocação matrimonial, e é Deus quem chama, né? Então, a vocação tem a sua origem em Deus. É só Deus quem pode mover uma alma para que ela possa seguir a Ele num determinado estado de vida. Então, ninguém pode dar vocação para ninguém. Só Deus é que pode mover a alma desde o interior para conseguir conquistar essa alma para que ela possa seguir Ele. Então, a origem da vocação é sempre divina. E o que faz com que uma alma tenha vocação é um transbordamento do amor de Deus por essa alma. São João Paulo II fala que o amor que o chamado de Cristo infunde no interior do homem constitui a essência mesma da consagração. Então, quer dizer que Deus ama essa alma de um modo muito especial e, de algum modo, Ele faz essa alma saber que Ele ama. E é justamente esse amor de Deus que separa essa alma de tudo aquilo que ela amava e traz essa alma para Ele com muita força. E de algum modo Ele faz essa alma perceber que ela tem vocação, né? Que isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Bom, mas Deus Ele escolhe livremente. Então, por que Deus escolhe uma alma e não escolhe outra alma? A gente nunca vai saber porque a vocação é um mistério, entra dentro da liberdade de Deus. Mas o homem também, com a sua própria liberdade, ele pode responder à vocação, né? Então, a nossa liberdade não está tanto em escolher a nossa vocação, mas sim em descobrir qual vocação Deus quis para mim e poder responder a essa vocação, né? Porque a nossa liberdade não é uma liberdade absoluta, é uma liberdade participada. Então, Deus escolhe a minha vocação e eu respondo se eu quero seguir essa vocação ou não, né? Porque Deus não obriga ninguém. Então, a vocação é um encontro de 2 liberdades, a de Deus que elege e a da alma que responde, né? E que se elege para uma entrega total e absoluta, né? Porque no caso da vocação religiosa, é uma entrega total que a gente faz de nós mesmas a Deus. Bom, porém, é um chamado condicional, né? Não é que é uma obrigação. Os religiosos, quando fazem votos, a gente fala de conselhos evangélicos, né? Conselho de pobreza, castidade e obediência. Então, não é um preceito, não é uma obrigação, é um conselho. Então, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Então, tem sempre essa liberdade do homem de poder corresponder, se queres ser perfeito. Bom, como a vocação é de origem sobrenatural, tem sua origem em Deus, então a gente também precisa de um meio sobrenatural para poder descobrir a vocação, né? E esse meio principal é a oração, porque a oração me coloca diretamente em contato com Deus. Então, por meio da vocação, eu vou descobrir, por meio da oração, eu vou descobrir o que Deus quer de mim, o que Deus pensou para mim, né? E não é que a oração, né, quando a gente está tratando de discernir a vocação, a gente pode rezar assim de vez em quando. Eu vou rezar hoje, e aí semana que vem eu vou rezar de novo, e daqui 15 dias vou rezar mais uma vez, né? Porque a gente precisa ter uma certa constância na vida de oração, né? Ainda mais se tratando de um discernimento vocacional, que é uma coisa tão importante, a gente precisa dedicar tempo para isso, né? Então, pode ser que Deus, não sei, me mande um anjo e fale, você tem vocação. Mas dificilmente isso vai acontecer. Então, a gente tem que tratar de colocar os meios ordinários para poder descobrir a vocação. E o principal deles é a oração, né? Então, ajuda muito, por exemplo, fazer a Lectio Divina todos os dias. Então, tratar de colocar uma ordem, 15 minutos, meia hora. O ideal seria meia hora, né? Se puder um pouquinho mais,
melhor, mas meia hora já seria suficiente. Se não, 15 minutos também seria um tempinho, mas o importante é que tenha uma certa regularidade, né? Então, a leitura meditada da Sagrada Escritura diária nos ajuda a ir tendo um trato mais íntimo com Deus, né? Para que por meio dessa oração eu possa descobrir o que Deus quer de mim, né? Não vou descobrir se eu não me coloco e não ponho os meios que eu preciso para poder descobrir a vocação. Bom, agora, como Deus chama? O segundo ponto. Deus, ele nunca chama duas almas de um mesmo modo, porque Deus, ele, do mesmo modo que as pessoas não se repetem, né, também o chamado de Deus não se repete. Então, a história que Deus constrói com cada alma é única. Então, o chamado vocacional é o modo como Deus vai conquistando a alma, né? Então, por isso, a história de Deus com a alma. Então, por isso, é muito particular, né? Por mais que a gente pergunte para uma pessoa, para outra pessoa, como descobriu a vocação, a minha vocação é particular, né? Porque é a minha história com Deus. Bom, mas a gente tem algumas coisas na vocação, eu poderia dizer assim, que são gerais, né? Que ajuda a gente a ir discernindo um pouco como é esse chamado, como se dá esse chamado. Então, a primeira coisa é a atração que Deus começa a exercer sobre essa alma. Então, Deus, ele é como fala com o jovem rico, né? Fixou nele o olhar e o amor, né? Fixou nele o olhar. Então, esse momento que Deus fixa o olhar na alma, e por esse olhar, faz a alma saber que ele quer ela. Né? Então, ele começa a atrair. Pode ser de um modo sensível, o que é mais comum, porque a vocação é uma coisa tão grande que se Deus não atrai por nós mesmas, é muito difícil que a gente queira seguir essa vida, né? Porque é uma vida de muita renúncia. Então, Deus, de algum modo, começa a atrair a alma. Pode ser de modo sensível, ou acontece algumas vezes, é um pouco menos comum, mas acontece também de modo mais racional, né? Então, Deus me faz ver que a vocação religiosa é melhor, não? Por determinados meios, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, ou ele me faz sentir que ele me quer nesse estado de vida, né? De algum modo ele vai atraindo, vai conquistando a alma. Bom, então algumas situações a gente vai colocar que pode ajudar a despertar uma vocação. Qualquer situação é um meio para despertar a vocação, qualquer situação. Porém, existem algumas situações que são mais comuns, né? Então, por exemplo, primeira, uma forte desilusão com alguém. A gente tem o costume de colocar os nossos afetos, as nossas esperanças nas pessoas, né? E de repente aquela pessoa que eu tinha colocado todas as minhas esperanças me frustra, né? Pisa na bola, como a gente costuma falar. Então, eu vejo que a pessoa falhou, não falhou. Então essa falha me deixa tão triste, que eu penso em Deus, não? Que só Deus não falha. E esse desejo de servir somente a Deus, porque só Deus nunca vai falhar comigo. Então, às vezes, uma forte desilusão com alguma pessoa é um meio que Deus pode usar para poder despertar uma vocação. Bom, outro meio é uma crise existencial. Em algum momento da vida, por alguma dificuldade, às vezes até por uma depressão, não? Eu começo a me questionar o sentido da vida. Para que eu estou aqui? Para que serve a minha vida? E aí eu posso começar a pensar no valor que ela tem. Então posso pensar o que eu estou fazendo da minha vida, posso pensar em Deus e querer servir a Ele de um modo mais total, mais pleno, mais sincero. Depois, a morte de algum conhecido também, porque quando a gente está diante da morte, a gente vê que a vida passa, que acaba, né? Então a gente pode também nos perguntar, o que eu estou fazendo da minha vida? Quando eu morrer, como eu vou me apresentar diante de Deus? Então, essa pergunta, como eu vou estar diante de Deus no dia da minha morte, pode fazer eu rever os meus valores, não rever o que eu estou fazendo e pensar não numa vocação. Depois, o testemunho de alegria dos religiosos também. Quem às vezes já teve a oportunidade de visitar o convento ou algum seminário e ver a alegria, não? Então, às vezes, vivem com muita simplicidade, não tem celular, não tem muita comodidade, mas tem uma alegria que eu não sei explicar, não? E, às vezes,
eu posso pensar, eu com tantas coisas aqui fora, com tantos bens, não tenho metade da alegria que os religiosos têm. Então, o desejo de viver essa alegria, que é mais profunda, mais espiritual, faz eu querer deixar tudo e seguir a Jesus Cristo. Ou alguém pode me propor diretamente a vocação, perguntar, você alguma vez já pensou em ser freira? Pensar, eu ser freira? Não sei. Mas depois fica a ideia na cabeça e eu já não consigo mais ter paz. Então pode ser que alguma pessoa propõe diretamente a vocação. E pode ser também a vocação quando nasce de um modo natural. Esse aqui também é um pouco mais raro, mas às vezes acontece. A pessoa, a primeira vez que pensa na vocação, tem certeza absoluta que é desse modo que tem que viver. Como nunca pensou em um outro modo de viver a vida. Então, pensa a primeira vez e sempre pensou assim, nunca me imaginei de outro modo. Bom, então esses são alguns dos sinais que pode ajudar a despertar uma vocação. Bom, depois a gente vai ver aqui agora como às vezes se vai gerando uma vocação, quando é de modo mais sensível. Ainda que vai misturado um pouquinho com o racional também, Bom, então a alma começa a sentir um sentimento indefinido de felicidade no serviço de Deus. Então começa a ir para a igreja, começa a trabalhar numa pastoral, em outra pastoral, e vai vendo que a alegria que dá o serviço de Deus é muito maior do que a alegria que dá o mundo, nas coisas do mundo. Então vai vindo um sabor e uma alegria muito especial no serviço de Deus. E isso vai crescendo, vai aumentando. Então, de repente, eu estava em uma pastoral, aí eu já estou em outra, depois mais uma, e daqui a pouco eu já estou em todas que tem na igreja, mas ainda falta. Um desejo de alguma coisa a mais que eu não sei explicar. Depois, eu vou vendo que eu não quero ser uma pessoa comum. Quero fazer da minha vida uma coisa que tenha um valor maior, mais transcendente, mais útil, que sirva além desse mundo, que sirva para uma coisa que seja eterna. Então, vai vindo o desejo de sair pelo mundo afora, de salvar as almas, de ser missionário, de ir na China, no Iraque, onde ninguém vai. E um desejo de que todo mundo conheça Jesus Cristo. Desejo de ser Marte, como Santa Teresa com o irmão dela, quando era pequeno, que saíram querendo converter o mundo. Então, começa a vir esse desejo, às vezes pode ser que seja um pouco exagerado e real, mas o desejo sincero de servir a Deus. E daí começa a compreender que precisa rezar mais, que precisa fazer alguma coisa mais concreta, que o que eu estou fazendo já não é suficiente e que eu preciso fazer mais. E depois vai tomando um desprezo pelas coisas do mundo. Então, eu vejo que todas as coisas que eu gostava, de repente não gosto mais. Não tem mais sentido. Então, já não tem mais sentido aquele lugar que eu ia, aquela amizade que eu tinha que não era boa, muitos costumes, de repente vai perdendo sentido. Então, aí a alma já não consegue viver normal como ela vivia. De repente, alguma coisa dentro dela aconteceu que nem ela sabe explicar, mas simplesmente a vida dela é outra. E agora, essa ânsia que ela tem por Deus empurra ela a alguma coisa maior, que nem ela mesma sabe explicar o que é. E aí aparece a vocação. Bom, alguns outros sinais de vocação. Não significa que a pessoa que tem esses sinais tem vocação, tem que discernir. Mas se eu tenho um desses sinais, ou se eu tenho todos, bom, é sinal de que sim, eu posso ter vocação. Então, primeiro, medo do mundo e dos seus perigos. Então, eu vejo que no mundo é muito difícil eu conseguir perseverar na graça. Eu estou muito exposta a muitas coisas e sempre que eu tento perseverar, eu caio. E vou vendo que para mim esse tipo de vida é muito difícil eu conseguir servir a Deus no mundo. Então começa a pensar, será que para mim eu consigo estar no mundo? Será que para mim esse é o melhor lugar? Depois, atração por uma vida de pureza. Então a pessoa admira a virgindade, a castidade, e não só admira, sente o desejo de viver essa vida. Então, sente um certo impulso, uma atração de querer viver puro, não de ser só de Deus e de mais ninguém. Depois, o desejo de ter vocação. Isso aqui é um sinal também
muito forte, né, de que uma pessoa tenha vocação, porque o desejo da vocação é um desejo tão nobre, tão grande, que é muito difícil que não venha de Deus, né? Uma inspiração, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, tem 3 origens. Ou pode vir de Deus, ou pode vir do demônio, ou pode vir da natureza humana, não da carne. Então, se eu penso na vocação religiosa, o demônio, ele não costuma inspirar a vocação, porque se ele inspira a vocação, eu acho que ele está trabalhando pro lado errado. A carne, vamos pensar, na vida religiosa eu tenho que viver a pobreza. A minha carne quer a comodidade. Eu tenho que viver a castidade. E a nossa carne quer o prazer. E eu tenho que viver a obediência. E o que eu mais quero é liberdade para fazer o que eu quero. Então é muito difícil que a nossa carne inspire a vida religiosa, porque é contrário à carne. Então se esse desejo é forte, não vem do demônio, não vem da carne, então de onde vem? De Deus. Então é muito difícil que um desejo sincero da vida religiosa não venha de Deus. Não é um desejo muito generoso para vir de nós mesmos. Depois, a consciência das vaidades do mundo. Ver que as coisas do mundo passam. Então, eu tenho alguma coisa, não, gasto um dinheiro com um vestido, com alguma roupa, e depois eu vejo que... E depois? Não que seja mal isso, mas a pessoa que tem vocação vai vendo que isso passa, não, que isso não preenche ela. Então, eu tenho o desejo de uma coisa que seja maior, não, que seja mais profunda que isso. Depois, uma atração pela vida de oração, né? Querer estar mais unida a Deus, querer mais tempo para rezar. Então, já começa a ser insuficiente o tempo que eu tenho. Eu estou no trabalho e eu quero rezar. Eu estou na escola e eu quero rezar. Na faculdade e eu quero rezar. E eu vejo que o tempo que eu preciso para rezar é maior do que o tempo que a minha vida lá fora me dá. Não? Então, essa necessidade de uma vida mais contínua, mais profunda de oração. Depois, o desejo de sofrer. Esse aqui também é um sinal mais forte de vocação, porque hoje em dia o lema é pare de sofrer, né? Então, que a gente queira sofrer, da onde vem que um homem queira sofrer? Se ele não for masoquista, ele não tiver nenhum problema, provavelmente deve vir de Deus, né? Esse desejo de querer, sempre que seja por motivos sobrenaturais, lógico, né? Então, esse desejo de sofrer, de se entregar com mais sinceridade a Deus. Também esse espírito de generosidade com Deus, de querer dar mais, de querer fazer mais daquilo que eu já estou fazendo. Esse mais é um sinal muito forte da vocação. Desejo de consagrar a vida pela conversão de alguém. É muito comum, às vezes, a gente ver a nossa impotência diante, né, da liberdade das pessoas. Pessoas que a gente ama e que a gente queria que se salvasse. E eu vejo que tudo que eu falo, nada é eficaz. Eu falo e não consigo não alcançar o fruto que eu quero. Então, vem esse desejo de me oferecer a minha vida pela conversão dessa pessoa, né? Então, isso se faz na vida consagrada, né? Me entrego a Deus e, mediante esse sacrifício que eu faço da minha própria vida, eu alcanço a salvação, não? Pela graça de Deus, dessa alma. Depois, o zelo pelas almas, né? Querer me preocupar muito pela salvação das almas. Então, de modo que eu queira consagrar a minha vida para a salvação das almas. Eu não quero fazer outra coisa que não seja cuidar da salvação das almas, né? Então, essa dedicação mais total às coisas de Deus é próprio da vida religiosa. E depois, por último, o ter medo de ter vocação. Então, eu tenho muito medo de ter vocação. E eu passo uma freira de um lado, eu atravesso a rua e vou para o outro. E se não tem nada aí, você está fugindo do quê, então? Né? Digamos, quem não deve não teme. Então, se a gente tem muito medo da vocação, é um forte indício de que eu devo ter vocação. Porque se eu não tivesse, seria uma coisa normal. Então, a gente tem que correr, né? Então, o medo de ter vocação também é um sinal. Bom, agora o terceiro ponto, como discernir a vocação. Bom, antes de mais nada, ajuda muito a direção espiritual, né? Porque sempre que a gente tem que tomar uma decisão tão importante como é a vocação, eu preciso de uma pessoa experiente na vida espiritual, né? Que conheça, de preferência um sacerdote, porque pelo ministério ele tem a graça de Estado, né? Para poder me ajudar, me orientar
e ajudando a discernir, né, se esses sinais que eu tenho é de vocação ou não. Bom, então antes da gente entrar no discernimento, eu vou falar algumas coisinhas que é bom a gente ter em conta, né, ter claro, antes de começar a discernir a vocação. Então, primeiro que a vocação, ela é um meio, né, um meio para me chegar a Deus. Então, tanto a vocação religiosa quanto a vocação matrimonial vão me dar determinados meios para minha santificação. Por exemplo, que meios vai dar a vocação matrimonial? O cuidado do esposo, o cuidado dos filhos, da casa, e etc. Não? Depois a gente pode ver um pouquinho melhor mais para frente. E a vocação religiosa? Vai me dar uma vida de oração maior, mais separada do mundo. Então, eu tenho que ver quais são os meios que cada vocação vai me dar para a minha própria santificação. Então, eu tenho que me perguntar, em qual estado de vida eu vou encontrar os meios mais eficazes para me chegar a Deus, que é a minha santificação. Então, qual estado de vida vai dar para mim os meios mais eficazes? Então, a segunda coisa que a gente tem que ter em conta é a conveniência. Por quê? Uma coisa pode ser boa, mas pode ser que não seja conveniente para mim. Por exemplo, o doce. O doce é uma coisa boa. Ajuda a desenvolver, a crescer. Mas se eu tenho diabetes, não é bom para mim o doce, né? Porque vai me atrapalhar e pode fazer morrer. Então, de modo parecido, acontece com a vocação. Tanto a vocação religiosa quanto a vocação matrimonial são boas. Mas eu tenho que ver, boa para mim. Então, tenho que pensar nas minhas virtudes, nos meus defeitos, no que eu sou. E depois ver se para mim é conveniente. Né? Sempre de modo particular. Então, tem essa relação da conveniência. E depois, em terceiro lugar, para a gente fazer um bom discernimento vocacional, a gente tem que estar em estado de indiferença. Como ensina Santo Inácio no livro dos exercícios. Estar indiferente significa que eu não estou mais inclinada para um lado ou para o outro. Estou mais afetada, apegada. Né? Às vezes a gente está apegada a algum lado. Eu já estou apegada à vocação religiosa ou estou apegada à vocação matrimonial. Então, se eu estou mais inclinada para um lado, eu não vou conseguir discernir com retidão, não a vocação. Porque quando a gente já escolheu uma coisa, a gente começa a buscar meios para me convencer de que isso está bom. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma proposta de emprego. E esse emprego não é bom. Eu sei que não é bom. Mas eu quero muito esse emprego, porque eu vou ganhar muito dinheiro e porque vai ser muito bom. Então eu começo a buscar razões para me convencer de que esse emprego está bom. Até eu terminar convencida de que a melhor coisa que eu tenho que fazer é aceitar esse emprego. Por quê? Porque eu estou afetada, estou inclinada a isso. Então isso também acontece com a vocação. Se a gente está mais inclinada para um lado do que para o outro, a hora que eu vou discernir, eu não consigo enxergar com claridade o que é melhor. Então o meu afeto, o meu sentimento me faz me inclinar mais para um lado do que para o outro e eu não consigo enxergar com retidão qual que é a vontade de Deus. Né? Como a vocação discernir a vontade de Deus, então a gente tem que estar primeiro em estado de indiferença. Então, se eu ainda não estou em estado de indiferença, eu não estou preparada para discernir a vocação. Então, o que eu tenho que fazer? Deixar a vocação de lado um pouco e me concentrar em rezar para que eu consiga ficar indiferente. Né? Então, não pensar na vocação, pensar em ficar indiferente. Então, se eu vejo que eu estou mais inclinada para a vocação matrimonial, então eu tenho que procurar me inclinar mais para a vocação religiosa. E se eu vejo que eu estou mais inclinada para a vocação religiosa, então tentar me inclinar mais para a vocação matrimonial. Até que eu me sinta livre para poder escolher o que Deus me mostrar. Né? Quando eu ver, se Deus me mostrasse a vocação religiosa, eu seguiria. E se Deus me mostrasse a vocação matrimonial, eu seguiria igual. Não? Então, quando a alma encontra essa liberdade, aí ela está preparada para poder fazer o discernimento. Né? Antes disso, não. Então, tem que tratar de focar primeiro nessa indiferença. Bom, agora, para poder ajudar, né, no discernimento vocacional, a gente vai seguir um pouco o livro dos exercícios espirituais de Santo Inácio, no número 169 até o número 188. Aí ele explica um pouco como fazer o discernimento. Então, Santo Inácio fala de 3 tempos, né, para poder fazer o discernimento. Eu vou ler do livrinho. Seria esse livrinho dos exercícios. Número 175, ele fala assim: o primeiro tempo é aquele em que Deus, nosso Senhor, move e atrai de tal modo a vontade que, sem duvidar, nem poder duvidar, a alma fiel segue o caminho que Ele lhe mostra.
Assim fizeram a São Paulo e a São Mateus ao seguirem Cristo nosso Senhor. Então a graça de primeiro tempo é um pouco mais rara, né? Acho que todo mundo gostaria de ter uma graça de primeiro tempo para discernir a vocação, mas não acontece assim. Acontece com algumas almas, mas não é o mais comum. Deus toca diretamente a alma, né? Normalmente é uma consolação sem causa. Eu não estava pensando em nada da vocação e de repente me vem uma certeza de que é isso que Deus quer de mim, né? Uma certeza, como fala Santo Inácio, da qual eu não duvido, nem posso duvidar. Então, se você tem dúvida, é sinal que você não tem uma graça de primeiro tempo. Porque com a graça de primeiro tempo a gente não duvida. Por exemplo, tem uma irmã que ela estava passando roupa, não estava pensando em nada da vocação. E aí, de repente, ela veio a certeza, eu tenho que ser freira. Mas ela estava passando roupa, digamos, não tinha nada a ver, né, com a vocação. E aí ela teve certeza e nunca mais duvidou da vocação. Bom, então Deus pode tocar diretamente a alma, né? E assim só Deus pode entrar na alma, porque Ele move a alma desde o interior. Então essa é uma graça de primeiro tempo, é uma consolação sem causa, né? Como fala Santo Inácio. Bom, depois, o segundo tempo para fazer um discernimento é aquele em que se adquire bastante clareza e conhecimento através da experiência de consolação e desolação, bem como a experiência do discernimento dos vários espíritos. Então esse aqui é o mais comum, né? Quer dizer, a gente sente alegria quando pensa na vocação, às vezes medo, insegurança, então começa a vir uma confusão, aí tem hora que eu acho que eu tenho vocação, tem hora que eu acho que é coisa da minha cabeça, e a alma fica angustiada, fica inquieta, né? Então significa que tem vários espíritos, o de Deus, o demônio e o da carne, atuando na alma, né, no mesmo tempo. Então, por isso faz com que a alma fique inquieta, né? Então, aí, para conseguir discernir que espírito que está movendo a alma, precisa conhecer um pouquinho mais sobre as regras de discernimento que Santo Inácio dá a partir do número 313 do livrinho dos exercícios espirituais. Bom, o mais comum que acontece é que às vezes a pessoa vê a vocação, fica feliz com a graça da vocação e no minuto seguinte começa a vir a inquietação. Ou porque vem o medo, ou porque começa a pensar nas coisas que tem que deixar, não? Então significa que esse primeiro pensamento que deixa alegre, não? Que deixa a alma em paz, muito provável que venha de Deus, né? E esse segundo pensamento que começa a inquietar e perturbar, já não é mais de Deus. Ou é da natureza humana, que tem os seus próprios medos, ou é o demônio que começa a colocar falsas razões, né? Santo Inácio fala assim, nas pessoas que vão se purificando dos seus pecados e caminham no serviço de Deus Nosso Senhor, o bom e o mau espírito operam em sentido inverso. Porque nesse caso é próprio do mau espírito causar tristeza e remorsos de consciência, levantar obstáculo e perturbá-las com falsas razões para as deter no seu progresso. Então começa a perturbar a alma com falsas razões. Começa a falar, você não vai conseguir, olha, é uma vida muito difícil, olha como você é. E isso começa a inquietar a alma, não? Olha que você tem que deixar, vai ter que deixar isso, deixar aquilo outro. Olha como foi difícil para você conseguir isso e agora vai ter que deixar. Melhor esperar mais um pouco. Então são todos pensamentos que vão fazendo com que a alma perca o fervor, perca o entusiasmo, deixa aquela ideia de alguma coisa grande que ela tinha empreendido, né? Deus, Ele sempre impulsiona a alma para uma coisa maior, né? Então quando eu tinha pensado numa coisa maior, boa, e depois eu começo a diminuir, não, mas eu tinha pensado em dar 100%. Aí daqui a pouco eu começo, não, mas pode ser 50%, não, pode ser 30%. Acho que com 20% dá, né? Então esse pensamento que vai diminuindo, essa generosidade, não é de Deus, não? Ou é da nossa natureza ou é do demônio, maior parte das vezes. Bom, então aqui no segundo tempo, é muito importante também a ajuda do diretor espiritual, para conseguir discernir que espírito está movendo a alma. É muito difícil para a alma conseguir ver sozinha isso, né? E o terceiro tempo é um momento mais tranquilo. Então fala Santo Inácio, o terceiro tempo é um tempo tranquilo. O homem considerando primeiro para que é que nasceu, isto é, para louvar a Deus nosso Senhor e salvar sua alma, e desejando isto, escolhe como meio um estado ou gênero de vida entre os aprovados pela Igreja, a fim de ser ajudado no serviço a seu Senhor e na salvação de sua alma. Chama o tempo tranquilo aquele em que a alma não é agitada por diversos espíritos e usa das suas potências naturais, livre e tranquilamente.
Então aí ela vai buscar discernir qual é o melhor estado de vida, fala Santo Inácio, com a razão iluminada pela fé. Então a gente usa das nossas potências naturais. Quer dizer que eu racionalmente vou comparar um estado com outro estado de vida, vou ver em qual dos estados eu encontro os meios mais eficazes para a minha santificação e eu vou eleger o que me parece melhor, não pensando que o que eu vejo como melhor, se eu estou com reta intenção e estou sendo sincera, e Deus não me moveu de outro modo, então assim a gente vai discernir no terceiro tempo a vocação. Então Santo Inácio, ele fala que é bom fazer, né, eleição, né, colocar pró e contra. Então a gente faz assim, numa folha, a gente escreve lá vida matrimonial. E aí eu divido 2 colunas e coloco todos os aspectos positivos que eu vejo na vida matrimonial, que vai me ajudar na minha santificação. E por outro lado, eu vejo todos os aspectos negativos, que para mim vão ser obstáculo para a minha santificação. Então, por exemplo, eu vejo que na vocação matrimonial, um aspecto positivo eu vou cuidar do meu esposo, não? Isso vai me ajudar a me santificar, vou cuidar dos meus filhos, vou fazer apostolado no mundo, evangelizar as coisas do mundo, do século. Então, a alma sente uma certa atração ou vê nisso um bem maior. Né? E depois encontra também as dificuldades. Né? Então, pensa, vou ter menos tempo para oração, ou tenho o perigo de estar no mundo e ser influenciada pelo mundo. Né? Bom, então, cada um faz o seu pró e contra, né? Só um exemplo para que saiba como fazer. Mas cada alma tem que colocar todos os aspectos positivos e todos os aspectos negativos, sempre pensando nos meios como meio de santificação. Né? Essa é a pergunta que eu tenho que me fazer. Quais são os meios de santificação que eu vejo que eu vou encontrar nesse estado de vida e quais obstáculos eu vejo que eu vou encontrar para a minha santificação? E depois a mesma coisa eu faço com relação à vida religiosa. Então, coloco lá vida religiosa e faço 2 colunas. Aspectos positivos. Então, por exemplo, uma vida de uma renúncia maior, né? Mais voltada para Deus, mais tempo para rezar, para estar com Deus. Depois, por meio da obediência, a segurança de que eu estou fazendo a vontade de Deus quando o meu superior me manda fazer alguma coisa. Então, essa tranquilidade de que eu sei que por mais que eu não queira é o que Deus quer, porque vem expresso por meio do meu superior. Né? Estar mais protegida pelas regras de um instituto, né? O que pode, o que não pode, estou mais livre de cair na minha própria vontade, de fazer o que eu quero. E depois as dificuldades também, né? Posso ter dificuldade na vida comunitária, então, às vezes a irmã que eu tenho que viver tem muitas coisas que não me dou bem naturalmente, né? Então, às vezes o modo de falar da irmã, o defeito que ela tem, podem gerar dificuldades, conflitos que me dificultam. Às vezes a saudade da família, não ter filhos biológicos. Bom, vou pensar todos os aspectos negativos, não, ou difíceis, obstáculos que eu encontraria na vida religiosa para minha santificação. Bom, depois que eu terminei de fazer toda a minha lista de prós e contras, eu vou ver da vida matrimonial, de todos os aspectos positivos que eu coloquei, qual que é o mais importante? Eu vou selecionar um. E da vida religiosa também, de todos os aspectos positivos que eu coloquei, qual é o mais importante? E depois eu vou comparar um com o outro e ver qual dos dois eu vejo que tem maior peso para mim chegar diante de Deus. Né? Sempre olhando a Deus como um fim, né? Sempre olhando a Deus como um fim. Então, tenho que pensar sempre na eternidade e em Deus para que eu possa fazer a eleição de modo reto. Bom, depois que eu fiz esse pró e contra, né, normalmente a gente termina mais inclinado para um lado ou para o outro, sempre buscando as razões, né, porque é um modo racional de discernir a vocação. Mostro para o diretor espiritual, para que ele veja, né, que parece que se está certo os argumentos que eu coloquei, as razões que eu coloquei. E depois que eu discerni bem a vocação, né, eu ofereço a Deus, faço esse oferecimento a Deus, daquilo que eu discerni como melhor. E aí pronto, né, já não precisa mais voltar. Se eu fiz bem a eleição, eu não preciso voltar a discernir o que já foi discernido, porque senão a gente nunca termina de discernir a vocação, né, e nunca fica em paz. Então, uma vez que eu vi com claridade que era isso que Deus me pedia, rezei, discerni, então já tá, não preciso voltar a isso. E um outro meio que coloca Santo Inácio também nos coloca diante de Deus, diante da eternidade,
e faz a gente se perguntar como eu gostaria de estar diante de Deus no dia do juízo, quando eu me apresentasse diante dele, como religiosa ou como mãe, né? Então, nos colocando também diante da eternidade nos ajuda a fazer uma eleição mais reta, né? Bom, então esses são os meios que coloca Santo Inácio, né? Sempre lembrando que a vocação é um dom de Deus, então a gente tem que tratar de responder com sinceridade, porque toda a nossa vida a gente vai fundamentar em cima dessa escolha, né? Daquilo que eu quero, daquilo que eu vejo que Deus quer para mim, né? Então, por isso que é muito importante fazer bem o discernimento vocacional e lembrando que é a vontade de Deus, né? Que a gente escolhe, não a nossa vontade. Bom, depois no final a gente vai ver como corresponder à vocação, uma vez que eu já discerni, e as consequências de não corresponder à vocação também, né? Que perigos pode acarretar para minha alma se eu sei que eu tenho vocação e não sigo a vocação, né? Bom, Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.